A vida plena é um aprendizado no seu bem-estar interior. A vida plena é conquistada ouvindo a si mesmo. A vida plena é conquistada observando o seu ser. Adianto que nos próximos anos haverá um avanço extraordinário na medicina, um avanço quântico, pois algumas teorias cairão por terra e outras se abrirão para os olhos dos seres humanos, ali ajudando a melhora dos tratamentos medicinais, ajudando a melhora e abolindo-se alguns remédios e alguns tratamentos que nada ajudam o ser humano. Sendo assim, não quer dizer que seguir um caminho em que você acredita ser um caminho espiritual, de luz e de fé, que aquilo vai lhe trazer os louros da saúde, pois isso é uma conquista diária e sua somente. Uma boa conduta poderá trazer uma grande questão, poderá trazer um conforto interior, mas não quer dizer em momento algum que isso impedirá de ter uma saúde frágil, de ter uma saúde afetada pelas suas questões interiores, se expondo no seu corpo, mostrando no seu corpo, ali, o que é necessário ser trabalhado. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Salve, que é Dr. Afonso, e é um prazer estar aqui com você. Doutor Afonso, quero agradecê-lo inicialmente por essa oportunidade de estudo no diálogo com os espíritos, pedindo que o senhor responda essas questões que foram colhidas pela própria mediunidade do Maicon Pitas, enviadas para nós por um médico integrante da equipe do diálogo com os espíritos, Dr. Alberto. Muito obrigado. Quais seriam suas palavras iniciais para esse encontro? Prazer é meu de estar aqui, podendo contribuir para o trabalho do diálogo, com um pouco dos meus conhecimentos, respondendo um grande amigo de longa data, que é o Alberto. Então, se eu posso dizer algo nesse início, é para que todos que aqui acompanham consigam abrir seus corações para que juntos nós conseguimos trabalhar uma melhora no nosso íntimo. Aqui temos nossa primeira questão. Sim. É possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado com o seu livre-arbítrio? De maneira nenhuma. Na minha visão, não há possibilidade de realizar cura em nenhum consulente se não há nele a predisposição para se curar. Não tem como ter ação sem ele
abrir esta ação, pois o livre-arbítrio que determina nele o fator para que a cura se realize. E para entender melhor isso, vocês precisam entender que é necessário observar no íntimo, às vezes no subconsciente, na sua submente, ali a real vontade de se curar. Pois até vem a nós, os médicos do astral, ou até os médicos encarnados da Terra, buscando a cura, querendo a melhora da sua enfermidade, mas não compreende que lá dentro, no seu íntimo, no seu subconsciente, não se manifesta uma melhora interior. Ele ainda está preso, arraigado num processo de entendimento negativo a si, gerando para si aquela doença. Se nele não há nem que seja inconsciente, mas que nele não há uma predisposição a essa mudança, não há como a cura acontecer, pois a cura é a união do consulente com o astral para que aquilo ocorra. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de autocurar-se sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Sim, em teoria tem toda autonomia para se autocurar, sem a ajuda de um tratamento espiritual, nem um tratamento médico físico. Mas vejam bem, em teoria, o ser humano sim, em suas capacidades, poderia realizar tal feito, ou pode até realizar, porém, por inúmeras ilusões, por inúmeras crenças, até que está realizando ali no seu íntimo para materializar todo tipo de doença, essa autocura total e absoluta acaba se limitando, sempre precisando do outro, pois no inconsciente daqueles ou daquele que habita a doença ainda está uma autonomia totalmente fraca. Há uma crença da necessidade de um salvador, a necessidade de um próximo, tendo mais força para ajudar ele do que a ele mesmo. Eu entendo e observo que o ser humano tem em suas autonomias, suas forças totais, condições de se autocurar. Porém, ele não consegue realizar, pois ainda engatinha nesse período, pelo seu autoconhecimento, pela explanar as suas forças em sua totalidade, sendo assim limitando a si a condição necessária para uma autocura totalmente individual e autônoma. Mas, como essas forças ainda habitam dentro de cada um, em fragmentos, e esses fragmentos se despertam em alguns momentos, é utilizada destas forças que habitam dentro do ser, junto com as nossas condições, os nossos equipamentos, os nossos avanços e até o avanço físico, para que cada um consiga se curar. E assim alinhando todo o seu corpo bioenergético e seus corpos até o seu corpo físico sumir ou adormecer a enfermidade. Os médicos astrais
são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? De maneira nenhuma. A cura é realizada por muitas egrégoras. A cura pode ser realizada por qualquer um, até aí, na Terra. Todos em si têm o poder de cura. Todos em si têm esse poder de regeneração, de autorregeneração e de poder alinhar ao outro uma estruturação bioenergética para auxiliar nos seus corpos emocionais, no seu corpo mental e nos seus corpos físicos, para que a inteligência corporal mostre daquela pessoa o que precisa ser curado e ali ajudar na cura do próximo. Então, no plano astral, há inúmeros amigos que não estão vestidos como médicos, mas podem sim ajudar e realizar esse poder de cura. Mas lembrando, a cura, a verdadeira cura, ela depende de quem está enfermo, não de quem está ajudando. Se você, com enfermidade, não se abre para a cura, não se abre para a mudança do ser, nada poderá te ajudar. Exatamente nada. Nenhuma dessas equipes do astral poderão ajudar em nenhum momento, pois a cura depende de cada um para si mesmo. Quanto da consciência está ligada à doença e quanto da consciência está presente também na doença? A consciência em si, de fato, está ligada num nível bem abaixo na doença. Às vezes as pessoas têm condutas em seu consciente, condutas positivas, condutas proativas para a sua vida, para o próximo, para todo o seu contexto geral de vida. Porém, no seu inconsciente, no seu subconsciente, onde ali está expressando todo o seu corpo é essa expressão do subconsciente, ali está setores que não estão bem trabalhados, setores que não estão bem resolvidos, onde sim está gerando a doença, onde sim ali gera aquele tipo de doença, causando a enfermidade, causando realmente aquela enfermidade e ali ela se manifestando. A consciência está pouco relacionada à doença, mas ela pode, sim, sendo trabalhada da consciência para o subconsciente, iluminando aquilo que está obscuro no seu ser, iluminando a sua escuridão, onde está se manifestando algo que não está natural, iluminando ali o que é necessário para a melhora do seu ser e trazendo, sim, pela consciência a cura necessária para a mudança sua. Pois a cura não é simplesmente não mudar um diagnóstico, cessar uma enfermidade. A cura é a mudança da crença, a mudança do ser. Aí está a real cura naquela enfermidade que está se mostrando pelo seu corpo. Os pensamentos e crenças são, de fato, determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Apesar de muitos ainda acharem que só alguns pensamentos e crenças são determinantes a gerar
alguns tipos de doença, eu aqui me atrevo a dizer que é totalmente a expressão da sua crença, é a expressão da sua doença. Quando a sua crença sobre determinado fato, sobre determinado setor, mesmo que inconsciente, relembrando, mesmo que no subconsciente, ali ela esteja, mas, como você poderiam entender, escondida, mesmo ali aquela doença está agregada àquela crença, pois aquela crença começa a se manifestar por aquele setor. Para ficar mais claro, o corpo físico, nesse ambiente que estamos, nesse ambiente em que vocês vivem, é uma expressão do subconsciente. Ele é uma expressão da mente, pois estamos dentro de um corpo mental. Não se esqueçam disso. Estamos dentro de um corpo mental. Então a mente continua no seu corpo, se mostrando por todo o seu corpo. É a sua mente. Cada setor da sua mente se manifesta em alguns setores do seu corpo. Conforme aquele setor em que você tem não bem trabalhado no seu campo mental, no seu campo emocional, ela pode vir a se expressar com uma não naturalidade, gerando ali uma enfermidade, uma morbidez naquela região, ao ponto de estar numa grande escuridão, criando e ali gerando algum tipo de doença, qualquer uma delas. Você está sempre gerando a sua doença. Você está sempre gerando para si aquele malefício, pois ali é o seu corpo lhe ensinando que algo está fora do seu campo natural do ser, no seu campo do fluxo natural do seu ser. As doenças no mundo astralino persistem até o momento de reencarnação daquele espírito? Depende. Isso depende de cada ser. Veja bem, se aquilo estiver muito presente naquele ser, onde ele não consiga as condições necessárias para se regenerar, ele já vem para a reencarnação, trazendo aquilo de forma mais presente. E quando chega ao mundo físico, ou quando o seu corpo está sendo constituído no útero, as doenças começam já a aparecer ali. As doenças ali já começam a se manifestar naquele ser presente. Se ele vem, mas consegue deixar algumas crenças mais adormecidas em si, de maneira mais latente, mais guardada ou mais obscura dentro do seu ser, aquilo pode vir a se manifestar mais no futuro, ou pode vir por muitas mudanças ao decorrer da vida, até na infância ou até mesmo na gestação, mudanças a ocorrer ali em que a doença realmente não se manifeste. Mas é possível trazer da vida astral para a vida física aquela doença, se manifestando ali num novo corpo, pois a mente não se desfaz, as crenças não se acabam, vocês apenas adormecem de uma vida para outra. Mas qualquer fato que ocorrer poderá despertar. Se for algo semelhante ao que está ali, poderá despertar. Não é a condição que vocês vão lembrar da vida passada ou do que ocorreu no passado. Mas
o que está ali presente naquela lembrança, o que está ali presente naquela condição, será apresentada a si novamente, despertando naquele momento. Um exemplo: se você acredita, se você tem crenças, se você já vem com esse complexo de rejeição, conforme as atitudes dos seus pais perante a ti na infância, de uma relação entre você e o seu irmão, entre você ou qualquer outra situação que você acreditou, viu aquilo como uma rejeição, se aquilo está de forma muito presente nas suas crenças, mesmo que adormecidas, elas despertarão, ali podendo gerar dramas, traumas em si e problemas em toda a sua maneira de ver dali em diante aquela vida que você está, podendo ali gerar outras soluções traumáticas para si, podendo ali gerar até outras enfermidades. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Uma situação com que vocês se preocupam muito, mas existe níveis de impacto. Primeiro, depende de como você está recebendo aquele alimento, de como você está ingerindo aquele alimento. Observem bem. Como eu mesmo disse, a crença que gera ali a doença nas pessoas. A crença que gera ali o problema nas pessoas. Sendo assim, conforme a pessoa está ingerindo aquele alimento, pode ser até uma fruta, mas conforme ela ingere aquela fruta, e vamos dizer que, por algum milagre, seja sem nenhum agrotóxico, mas ela ingere aquela fruta, todos os alimentos têm ali todas as condições boas e, podemos dizer, não tão boas para cada ser humano. Conforme são as suas crenças, conforme você está acreditando, você está vivendo, o que vai acontecer? Conforme você está se alimentando, você vai extrair daquele alimento para o seu corpo ou o nutriente, ou realmente, por exemplo, só o açúcar da fruta. Tudo que ela poderia trazer de bom, o excesso de açúcar ficará, podendo ali gerar em condições uma doença, podendo gerar ali em condições um excesso de gordura no seu corpo. Se você come algo como uma fritura, você também pode extrair daquele alimento só o malefício, nenhum tipo de nutriente. Mas, doutor Afonso, mas tem alimentos que não há nenhum tipo de nutriente. Sim, concordo. Mas, conforme as relações com aquela pessoa no seu íntimo, em suas crenças, mesmo ingerindo aquele alimento, ela não gera problema algum no seu corpo físico, pois em suas crenças ela ingeriu e logo tudo que é malefício ela conseguiu expor para fora, colocar para fora no seu movimento natural. Sendo assim outras que comem alimentos e já trazem, não conseguem tirar nenhum tipo de nutriente, só o que seria malefício, ou o excesso da gordura daquele alimento, ou o excesso do sal daquele alimento, o excesso do açúcar daquele alimento,
gerando assim no seu corpo físico algo não condizente à sua saúde. Mas o que acontece? A maior importância é observar, pela sua inteligência do corpo, o que o seu corpo quer realmente se alimentar. Como ele quer se alimentar. Se você está comendo algo por algum tipo de fuga, por ansiedade, ou por alguma questão mental, ou pelo seu corpo realmente está tendo a necessidade, realmente está tendo o prazer daquele alimento, realmente está se alimentando com a vontade real do corpo, não só extremamente do seu mental, que muitas vezes nem lembra o porquê que está comendo. Como o ser humano engatinha ainda em observar a sua inteligência corporal, em saber se está se alimentando bem, se está se alimentando, ingerindo realmente o que quer, realmente o que lhe faz bem, realmente o que o seu corpo quer, ou se ele está em condições boas no seu íntimo, em observar sempre sua vida interior, suas questões interiores, suas crenças. Quanto mais saudável ele comer, será melhor. Assim, para não vir acarretar nenhum problema no futuro. Mas adianto que há muitas pessoas que se alimentam de forma saudável, mas também geram tantas doenças. Então, alimentar-se só de forma saudável não é em nenhuma garantia de não gerar nenhuma doença, pois até do alimento mais saudável, dependendo como você está no seu interior, com seus medos, com suas questões, você pode extrair daquele alimento só o que pode gerar um malefício para o seu corpo. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem, segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Não, nenhum momento. Pois a pessoa pode se perder em outras questões. Se fosse assim, não teríamos nenhum amigos, doutrinadores, espíritas, umbandistas, espiritualistas. Todos nunca teriam nenhum tipo de doença, pois muitos seguem muito bem o Evangelho ou seguem muito bem as suas reais doutrinas, seguem muito bem uma vida plena e espiritualista. A vida plena é um aprendizado no seu bem-estar interior. A vida plena é conquistada ouvindo a si mesmo. A vida plena é conquistada observando o seu ser. É lógico que todas essas questões da pergunta em que aqui se apontou, todas essas maravilhas que a pessoa pode sim seguir, ouvindo, seguindo aquela ou outra doutrina ou evangelho, enfim, uma boa conduta poderá trazer uma grande questão, poderá trazer um conforto interior, mas não quer dizer em momento algum que isso impedirá de ter uma saúde frágil, de ter uma saúde afetada pelas suas questões interiores, se expondo no seu corpo, mostrando no seu corpo, ali, o que é necessário ser trabalhado. Sendo assim, não quer dizer que seguir um caminho em que você acredita ser um caminho espiritual, de luz e de fé, que aquilo vai lhe trazer os louros da saúde, pois isso é uma conquista diária
e sua somente. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? A responsabilidade, meus amigos, é total. A responsabilidade de contrair um vírus como esse é total de cada um. Pois os vírus, eles se alinham às formas pensamento, criada por egrégoras negativas em zonas umbralinas, que se alimentam de culpa, se alimentam de temor, se alimentam de medo, gerando assim não só esses em questão, mas diversos outros vírus que aí não foi colocado, que vem no mundo físico, no mundo astral, devastando, pois ele está também alinhado às suas crenças. Conforme você está afinizando com culpas, com medos, com aquela frequência energética, podendo deixar ali aquelas formas, pensamentos, devorar os seus corpos, gerando ali no seu corpo físico um tipo de agressão muito, mas muito violenta, acabando com os seus anticorpos, pois você está utilizando as suas forças para ir contra si, utilizando as suas forças para ir contra o seu eu, pois isso acredita de uma forma ou de outra, se coloca no seu mundo interior de uma forma ou de outra, como inadequado, como menos. Então, essa agressão que você se faz durante todos os dias vem contra si, devastando o seu ser. E ali, depois que acabou contraindo um vírus como esses, devastando todo o seu corpo, chegando ao desencarne. E o pior é que após o desencarne continua com aquela egrégora de energia se desgastando apenas no momento em que você começar, mesmo que inconsciente, a se libertar de tais culpas, de tais condições mentais, ali poderá ser feita um tratamento para que você se realinhe energeticamente e volte para o seu bem-estar aos poucos. Enquanto isso, ficará em cidades astrais de hospitais, podendo se refazer, ou em zonas umbralinas mais negativas, como essas. Há doenças também no mundo astral? Sim, há doenças também no mundo astral. Lógico, com uma outra configuração como essas, mas a doença é manifestada pela mente. Se a pessoa desencarna acreditando ainda naquela doença, é comum ela vir ao plano astral e continuar com aquela doença por um longo período. Escutem bem, por um longo período, com aquela doença manifestada em seu corpo, com aquela doença. Por isso temos diversos hospitais, cidades hospitais também, só para cuidar de pessoas com tamanhas enfermidades, aniquilando com o seu ser, pois no plano astral a doença tem uma força maior, pois as condições energéticas e condições de sensibilidade são maiores, ali deixando a pessoa com aquela escuridão
dominar o seu ser por muito mais tempo. Então, quando a pessoa desencarna com determinada doença, depende de suas crenças, ela continua com aquela doença no plano astral, vivendo ali da mesma forma, com aquela mesma doença, por muitos e muitos anos. Até algumas pessoas que vivem há um longo período no plano astral, em zonas mais densas, contraem as doenças que ali estão, naquelas formas de pensamento que estão naquele ambiente. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Não diria que teriam maior impacto, talvez sejam mais percebidas. Talvez quando uma doença emocional esteja tão presente ali no dia a dia do ser humano, pois no mundo de hoje as doenças emocionais são as mais presentes. E o convívio com isso acaba se tornando mais comum, onde as pessoas acreditam que suas doenças emocionais são fatores naturais do seu ser, convivendo de uma ordem mais comum no dia a dia. Porém, deveria se prestar muita atenção, pois essas enfermidades podem gerar situações negativas para cada pessoa, num nível muito maior do que elas próprias imaginam. Mas as pessoas prestam mais atenção em doenças emocionais do que as outras, a não ser que sejam doenças de níveis avassaladores para o dia a dia de cada um, como câncer, HIV e outros, certo? Mas as doenças emocionais são doenças em que as pessoas prestam mais atenção. Não que tem realmente um valor maior, mas são doenças que as pessoas falam mais, comentam mais, mas ao mesmo tempo acreditam ser de uma ordem muito mais natural do que as outras. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? Sim, como eu disse no começo, tem. Teria as condições se buscasse a estudar-se. Se ele se estudasse, observasse o seu ser, começasse a caminhar para um autoconhecimento interior da sua inteligência corporal e das suas forças, ele poderia, sim, logo conseguir a autocura sem nenhum tipo de ajuda. Mas no período de hoje, hoje não. Hoje é necessário tanto o acompanhamento médico terrestre e, se possível, o acompanhamento da medicina astral, que poderá ali, em conjunto, se unificar para o auxílio do tratamento de cada um. Por quê? Porque hoje o ser humano não consegue. Porque as crenças ainda estão enraizadas demais em empoderar o próximo, as crenças não estão voltadas para o núcleo de cada um, para o núcleo do ser, para o núcleo do ser humano em si. Elas estão colocadas para fora, não conseguindo alimentar e despertar em si as suas potências para que gere a real cura de todos nesse momento. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade?
De uma certa forma, eu não diria que ela engatinha, de forma alguma, pois os estudos e os avanços são contínuos. Porém, para ela, não há nenhum tipo de favorecimento que isso avance de uma forma mais ampla. Até pela indústria farmacêutica, é melhor você ir ajudando no paliativo, aos poucos, do que entender o ser humano como um todo. Ajudar o ser humano como um todo, para que nele não gere nenhum tipo de desequilíbrio. Você cura uma doença na perna, mas não percebe que há outras em outras partes. Você mantém dopada a dor no joelho, mas você não curou o pensamento que faz o joelho doer. Você não modificou o que precisa para toda aquela estrutura do corpo não gere mais aquele problema. Então, eu não acredito que eles engatinham, mas eu acredito que não há um interesse real para que aquilo se amplie a uma ajuda total para o ser humano. Quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, do que realmente olhar para cada ser humano como um indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar. Acho que eu acabei de responder adiantado essa pergunta. A medicina, e muito ainda tenta avançar, tenta ocidental, a oriental, que tem a sua forma avançadíssima de ver o ser humano, mas tenta avançar a tratar o próximo. A indústria farmacêutica acaba visualizando cada pessoa como uma cifra, em que se rende mais mantê-los doentes do que saudáveis. Sendo assim, perde-se muito em observar o ser humano na sua totalidade, observar o ser humano como corpo, mente, espírito, onde ele não consiga desenvolver a melhora por um todo, pois está sempre preso às questões da materialidade, tomando ali o seu veneno diário. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constantes? A técnica é estar bem consigo, é estar a favor com a sua alma, com o seu espírito, mas, da mesma forma, isso ainda lhe gerar condições desfavoráveis por ainda buscar em você, mostrar em você lados obscuros, lados negativos na sua constante, gerando ali as enfermidades. Dizer que há uma técnica que vai deixar você de forma plena, eu estaria mentindo, pois não há essa técnica. Sim,
É nesta busca pela melhora, pela real condição de se entender, que gerar em você uma busca e uma condição melhor de viver aqui, nesse presente. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns amigos médicos acabam utilizando? Em cirurgias espirituais, os aparelhos sim são algumas vezes necessárias, de maior necessidade do consulente estar precisando ver algo, observar aquele instrumento, observar que algo está sendo feito, do que de qualquer outra necessidade. Quando há uma necessidade, tanto do médium que está a trabalho, quanto do consulente, de precisar daquele aparelho para que realize de forma melhor a cirurgia, ela ali terá o seu benefício, ela ali terá a sua utilidade. Quando o consulente, o médium, não necessitam disso, sendo que muitas cirurgias espirituais são feitas em condições em que o consulente nem imagina, em desdobramentos, em sessões que eles não têm, às vezes, o entendimento do que está sendo feito ali, e não é utilizado nenhum tipo de ferramenta física, nenhum instrumento. Mas quando é necessário para uma contraparte, eles entendam e absorvam melhor aquilo que está sendo feito, aí é necessário para que o trabalho flua numa condição melhor. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho, na parte que diz: vai e não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade de sua enfermidade retornar? Se ele for contra a sua cura, sim. Pois mesmo que ele não estiver lhe convencido do que está fazendo para si, e ali aparentemente ele se curou de determinado aspecto negativo daquela doença, ela ali ainda habita no seu ser, formando aquela estrutura para reaparecer. Até em tratamentos convencionais, quantas pessoas que acabam se curando de câncer, por exemplo, e aquele mesmo câncer retornando aos seus corpos, e ele mostrando que precisa de outro tratamento, às vezes no mesmo setor ou em outros. Às vezes a pessoa tem um câncer na mama, depois um câncer no estômago, e depois assim vai indo. Vai tendo em alguns locais. Pois o que significa? Que ela ainda não quis totalmente curar-se. Por que não quis? Pois ela não modificou-se a crença, não transcendeu aquilo que era preciso naquele momento, naquela situação. Ela ainda vive presa, arraigada àquelas crenças que se manifestam de forma negativa em seu corpo. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nela algum resgate kármico? A pessoa que passa pela doença encontra nela apenas aquilo que ela acredita. Se ela acredita que está ali
resgatando um karma, ela viverá aquilo para aquele resgate. Se ela acredita que aquilo é um reflexo do seu interior, ela observará em si o que é necessário mudar. Cada um vive o que crê, cada um vive o que acredita, de forma absoluta para si. Nada se muda simplesmente porque teve uma condição de uma doença totalmente bruta ao seu corpo físico e ao seu corpo astral, e aquilo lhe causou muito mal. E assim, ele terá pago o karma. Não. Aquilo é só uma reação das suas condições negativas interiores, que está se mostrando pelo seu corpo, porque você está indo contra a si próprio. Quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? Muito. Mesmo com a minha relativa crítica à medicina física e às suas condições que barram o avanço, assim mesmo conseguimos trazer e muito o avanço diário para se abrir ao novo, para conseguir tratar mais e mais pessoas, a melhorar cada um diariamente. Adianto que nos próximos anos haverá um avanço extraordinário na medicina, um avanço quântico, pois algumas teorias cairão por terra e outras se abrirão para os olhos dos seres humanos, ali ajudando a melhora dos tratamentos medicinais, ajudando a melhora e abolindo-se alguns remédios e alguns tratamentos que nada ajudam o ser humano. Doutor Afonso, mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de estudo no diálogo com os espíritos, colhendo o vosso conhecimento com respaldo dessas perguntas do Dr. Alberto, que também foram recebidas pela mediunidade do Maicon Pitas, e pedir ao senhor as suas palavras finais para esse encontro. Eu agradeço muito poder participar aqui de uma primeira vez com vocês e gostaria de deixar uma mensagem que a saúde só depende de cada um. Não importa como está o ambiente exterior, ele só vai afetar o seu interior se você permitir. Você define tudo o que precisa para si, sempre. Se coloque sempre em melhores condições e atrairá o melhor para si. Um muito obrigado e até a próxima vez. O que cada um trouxe foi muito bom. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Sendo assim, não quer dizer que seguir um caminho em que você acredita ser um caminho espiritual, de luz e de fé, que aquilo vai lhe trazer os louros da saúde, pois isso é uma conquista
diária e sua somente. Uma boa conduta poderá trazer uma grande questão, poderá trazer um conforto interior, mas não quer dizer em momento algum que isso impedirá de ter uma saúde frágil, de ter uma saúde afetada pelas suas questões interiores, se expondo no seu corpo, mostrando no seu corpo, ali, o que é necessário ser trabalhado. A nossa equipe aqui do Diálogo, no Campo Astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. O que cada um trouxe foi muito bom. A avó agradece ao doutor Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Viscardi. E até o nosso próximo encontro.